Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero. Hoje é 24 de novembro e estamos falando aqui 24 horas depois do fatídico momento em que o Palmeiras novamente ultrapassa o Botafogo na tabela do Brasileirão. Isso faltando 3 rodadas agora para o final. Estamos numa situação em que não dependemos exclusivamente de nós. Claro, temos um confronto direto, mas eu já diria que não é uma dependência só nossa nesse momento, e com 2 finais ainda para rodar nessa semana. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do pós-jogo de Botafogo e Vitória, vamos falar desse momento complicado do Botafogo e do que o Botafogo precisa fazer para recuperar essa confiança nessa reta final, já que temos sim 2 finais e nós ainda acreditamos nos títulos que estamos disputando. É isso aí, pessoal. Não é novidade algumas coisas que eu vou falar aqui, eu já vinha comentando nos últimos vídeos. Inclusive algumas pessoas com quem eu converso nas redes sociais e tudo mais, costumam dizer, tu é muito negativista, parece que não torce pro Botafogo, parece que isso, parece que aquilo, vamos ganhar, vamos isso. Vamos... Gente, uma coisa é torcida, né? Uma coisa é a gente torcer pro Botafogo, ser apaixonado pelo time, querer que ele conquiste os títulos e acreditar, a gente ainda acredita, mas outra coisa completamente diferente é avaliar o momento do time, né, de forma um pouco mais racional e menos passional, que é algo que eu costumo trazer também um pouco aqui para o canal, algumas vezes fazendo até um pós-jogo como hoje, né, deixando para falar 24 horas depois, porque ontem realmente não tinha condições. Para quem torce para o Botafogo e torce mesmo, é complicado. A raiva ela se instaura às vezes demais, né? Essa emoção. E de viver de novo o segundo ano em que a gente pode estar disputando o título, está disputando o título, e a gente começa, como alguns falam, né, a entregar ou a pipocar na reta final. Não sei se essa é a melhor forma de expressar, mas o fato é que ano passado, na 34ª rodada, nós deixamos eles passarem, e nesse ano, né, na 35ª. Bom, o que aconteceu, né? Botafogo e Vitória, vamos lá falar um pouquinho desse jogo. O Vitória não veio tão fechado no primeiro tempo quanto a gente imaginava, até foi um time que foi para o ataque, não à toa fez um gol ali por volta dos 20 minutos. Acho que aquilo ali foi um banho de água fria em qualquer planejamento que também tivesse sido feito. Porém, o Botafogo tinha que se preparar para isso, né? Quando a gente fala em inteligência emocional, está preparado emocionalmente para esses momentos, é porque não dá para esperar que o outro time simplesmente abra a porteira e deixe a gente fazer gol. Ou eles vão se trancar todos, ou eventualmente eles vão se lançar ao ataque. Então, o time que quer ser campeão tem que estar preparado para tomar um gol, né? Então, isso de novo não pode ser uma desculpa. Depois eles ficaram retrancados atrás. Beleza, mais uma vez isso não pode ser uma desculpa. A gente tem que aprender a vencer esses desafios. A arbitragem não foi boa, porque isso, porque aquilo outro. Gente, sempre vamos colocar na conta da arbitragem, né? O jogo ele tem 90 minutos. Se a gente não consegue ser eficiente nesses 90 minutos em 1, 2, 3, 4 jogos seguidos, não dá para colocar sempre a culpa na arbitragem, no adversário, nisso ou naquilo, né? Já passou da hora da gente encontrar as formas de vencer isso. E a realidade é que, embora se pinte que o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, porque tem um jogo lá contra o Peñarol que faz 5-0, aí teve um jogo contra o Flamengo que fez 4-1, agora contra o Vasco, nem vou contar contra o Vasco, né? Bater em bêbado, em defunto, não deveria contar pontos assim. E ainda foi um jogo que podia ter sido feito muito mais, o Botafogo foi muito displicente. Mas contra o Vitória, eu acho que a gente só escancara algo que já vinha acontecendo, mas que enquanto a gente era líder do campeonato, como tem gente aí nas redes sociais que fica debatendo comigo, assim, o que importa é que a gente é líder, o que importa é que a gente é líder. Beleza, meu amigo, e agora? A gente não é mais líder, e aí? Faz o que agora? Me diz, faz o que agora? Tava bom até agora, porque não, mas a gente é líder, empata, mas é líder. E agora não é mais líder, e aí? Faz o quê? Então, assim, são tendências, né, que se criam. Não é analisar um único resultado. Quando você analisa a performance do time, você começa a ver que existe ali uma linha de tendência do que pode acontecer. E aí vamos falar um pouquinho disso, antes de entrar especificamente no mérito do Botafogo e Vitória. Pegar aqui, vamos olhar para o retorno
do Campeonato Brasileiro. Ah, mas no retorno o Botafogo também estava na liderança, isso, aquilo, outro. O Botafogo abre o retorno tomando 3-0 do Cruzeiro em casa. 3-0 do Cruzeiro. Ok, eu nem diria que esse é um resultado tão surpreendente assim, mas é em casa. Mas é contra o Cruzeiro, dá para se dizer que apesar de ter vindo da Série B, mas é uma potência, né? Depois o Botafogo faz 4-1 no Atlético Goianiense, nada mais do que obrigação. Depois vai jogar contra o Juventude, ameaçado de rebaixamento, perde por 3-2. Um resultado que não devia ter acontecido, mas até aí beleza. Flamengo 4-1 por Botafogo. Opa, maravilha, então somos o melhor futebol do Brasil. Aí a gente vai jogar contra o Bahia, 0-0, isso sem falar nos jogos pela Copa do Brasil também, né? Mas aí temos pelo Brasileiro 0-0, temos contra o Fortaleza 2-0, que aí novamente nos iludimos, aí vamos ganhar do Corinthians por 2-1, placar magro, se for considerar o Corinthians naquele momento, a fase que vivia, contra o Fluminense com gol praticamente no último lance, 1-0, outra vitória magra, aí jogamos contra o Grêmio em casa, independente de onde foi, né, mas foi em casa, o Grêmio ainda teve jogador expulso, 0-0, Atlético Paranaense, que está lá embaixo, Botafogo conseguiu também uma vitória magra, no sufoco, 1-0. Aí contra o Criciúma, em casa, casa cheia, Maracanã lotado, 75 mil pessoas, 65, não lembro agora. 1-1. Joga contra o Bragantino, em uma bola consegue fazer o gol. O Bragantino, né, na zona que está. E aí vence. Então a gente teve algumas vitórias aqui meio que choradas, e que tá certo, beleza. O que importa é ganhar. O Palmeiras também está ganhando chorado. Mas elas já demonstravam uma queda de rendimento que o próprio Palmeiras teve. O Palmeiras também não está jogando fino da bola, mas ele aprendeu a ser eficiente. E a gente ainda não conseguiu aprender a ser eficiente. Aí a gente vai, faz 3-0 no Vasco, que também teve jogador expulso. Aí vai para o Cuiabá 0-0. Atlético Mineiro 0-0 com jogador a mais. Botafogo e Vitória 1-1. E ainda tivemos jogador expulso aí no final, né? Então, assim, se a gente for pegar o que está acontecendo com o Botafogo agora, não começou agora, né? Começou lá atrás. Eu diria que não foi nem contra o Bahia, ali na rodada 24, mas nós tivemos jogo contra o São Paulo também, 0-0, né? Que também foi preocupante. Mas vamos pegar aqui só o recorde do Campeonato Brasileiro. Quando ele não performa contra o Fluminense, e tem os vídeos aqui, né, para a gente falar sobre isso, os meus vídeos antigos, não performa contra o Fluminense, contra o Grêmio, não ganha, contra o Atlético, não performa de novo, apesar de ganhar, contra o Criciúma, dá vexame, aí vai contra o Bragantino, também não faz um jogo bom, apesar de ganhar, aí contra o Vasco, ele ilude, aí vai contra o Cuiabá, volta à realidade de que não está sendo eficiente, efetivo. Aí tem o Atlético Mineiro, mostra de novo isso. E agora contra o Vitória, ele só selou o caixão de algo que já vinha acontecendo há vários jogos. E aí contra o Vitória, vamos lá, é difícil falar quem foi destaque, quem não foi destaque. O próprio Almada, por exemplo, que geralmente é o melhor jogador do time, foi sacado. O Matheus Martins entrou ali, fez umas jogadas legais no lugar dele, mas também não contribuiu muito. O Vitinho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu sempre digo que não vou falar do Vitinho, até porque só o que eu tenho para falar é reclamar do cara. E de novo, né? E de novo. Entrou o Matheus Ponte deu de 10-0 nele. Nós não vamos ter o Matheus Ponte para a final da Libertadores. Ah, mas porque o moleque foi incompetente. Para mim, isso passa por um problema de gestão do próprio Arthur Jorge, de insistir com o Vitinho, mesmo o Vitinho não estando bem. E aí ele coloca o Vitinho contra o Peñarol no segundo jogo, que aí podia dar um descanso para ele, bota o Matheus Ponte, mas não, ele coloca o Vitinho. Aí o Vitinho não performa durante o jogo, aí ele é obrigado a tirar. Mas aí já bota o Matheus Ponte na fogueira, porque era um jogo que nós perdemos por 3-1. O Peñarol estava para cima. E aí o cara entra pilhado, enquanto podia estar pegando o ritmo de jogo, mas talvez porque contratamos o cara da Inglaterra, contratamos ele para jogar e não sei o que e tal, talvez queira fazer o cara jogar para parar numa seleção brasileira, porque lembro que no começo o pessoal já falava, isso aí é lateral que vai para a seleção brasileira. Se for para ser bom, comparando com o Danilo que está na seleção brasileira, né, talvez ele consiga disputar a posição. Vão ser dois ruins disputando a posição, já que esse é o critério. Mas pelo amor de Deus, o Matheus Ponte, ele pode
não ser o melhor cara defensivo, mas ele entrega lá na frente e a gente tem defesa. A gente tem defesa. O nosso problema não é defesa. Nosso problema só é defesa quando vem Adrielson. E eu já falei aqui para vocês que quando tem Adrielson em campo, não tem placar em branco. Já falei, procura aí nos canais, nos meus vídeos do canal, vocês vão ver que eu já falei isso. E dito e feito. E dito e feito. Porque em outros jogos a gente não tomou gol. Se bobear, não me lembro agora, mas eu acho que contra o Criciúma o Adrielson estava jogando. Né? Se não me engano, foi. Então, olha a coincidência, né? E aí, mais uma vez, eu não estou dizendo que o Arthur Jorge é ruim, não estou dizendo que o cara tem que ir embora, que isso, que aquilo outro. Eu acho que ele é muito responsável pela fase que o Botafogo vive. Não é desmerecer o trabalho dele. Mas é que, às vezes, esses treinadores, eles são teimosos, esses portugueses, principalmente, e eles têm as convicções deles, eles não largam mão disso, mesmo quando dá errado. E quando dá errado uma vez, ok, pode ter sido um dia ruim e tal, mas quando dá errado seguidamente, talvez valha uma reflexão se aquilo dali realmente está correto ou não. Porque o tempo muda, os times mudam, as pessoas mudam, os jogadores mudam. Inclusive, os times adversários passam a entender o modelo de jogo do Botafogo. E já ficou muito claro que se colocar todo mundo atrás da linha da bola, o Botafogo não sabe o que fazer, não está conseguindo ser eficiente para furar a retranca. Então, isso também vale para a questão, às vezes, de apostar em jogadores ou não. A cisma dele, por exemplo, com o Tietê, a ponto de tinha que tirar o Marlon Freitas, beleza, para descansar. E o Tietê é o melhor cara, ficar colocando pessoas que têm esse estigma do ano passado numa reta final e querer exigir deles, na verdade só coloca uma pressão maior, porque daí a torcida já vem na cabeça, pode não vir na do jogador, mas da torcida vem, e aí a torcida, em vez de jogar a favor, joga contra. Então, para que colocar esse ingrediente a mais, hein, Arthur Jorge? Então, aí olha a nossa situação ontem, né? De novo com o Adrielson. Aí, né, pô, é um jogador tão bom, mas ele não sabe jogar fora de posição, né? Ele só joga na direita. Aí a gente tem o Bastos, que joga muito bem na direita. Está acostumado a jogar na direita. Aí quando entra o Adrielson, porque o Barbosa, né, fez cagada no jogo anterior, era só ele colocar o Adrielson no lugar do Barbosa. Mas o Adrielson não pode jogar no lugar do Barbosa. Aí ele tem que jogar no lugar do Bastos. E o Bastos jogar no lugar do Barbosa. Então a saída do Barbosa não gera um problema, gera dois. Não precisaria, desde que o técnico dissesse assim: Adrielson, cara, é um jogo, tu vai jogar ali e pronto. Mas não, ele perde dois jogadores, digamos assim, que estão acostumados para um jogo, para um único jogo, né? Porque ele não tem o Barbosa e ele também não tem o Bastos. O Bastos na direita ele não tem. Então, mas o Bastos joga na esquerda, já jogou na esquerda em outros times. Mas ele está há um ano jogando no Botafogo, aprendendo posicionamento para jogar na direita. Acostumado com o posicionamento da direita. Aí ele vem para o jogo para fazer a esquerda e ele não joga direito. Por quê? Porque uma hora que ele vai cabecear a bola, se ele está na direita e cabeceia a bola para a direita, tá tranquilo, porque vai para lateral. Se ele está na esquerda e ele faz o mesmo movimento para jogar para a direita, ele manda, na verdade, para dentro da área, que foi o que ele fez. E aí, quem é que era para cobrir? Tinha duas pessoas para cobrir. Duas, chamadas Adrielson, que estava jogando na posição que ele queria, e Vitinho. E o que eles fizeram? Deixaram o cara chutar. O cara do Vitória. O Vitória abriu o placar. Então, assim, com o Adrielson em campo, não tem placar em branco. Infelizmente, não é a nosso favor. Né? E aí, a gente vai falar, né? Se a gente voltar para a questão do estigma do ano passado, Adrielson é do ano passado, gente. Né? Então, eu já falei aqui, por exemplo, dos resultados, né, do segundo turno. Eu até conferi uma informação aqui. Perfeito. No dia contra o Criciúma, Adrielson jogou. Por que eu digo isso? Né? Como eu falei que com o Adrielson em campo não tem placar em branco, o Botafogo ele não tem tomado tantos gols. Pode ver, contra o Cuiabá não tomou, contra o Atlético não tomou, contra o Vasco não tomou, contra o Bragantino não tomou, contra o Atlético Paranaense não tomou, contra o Grêmio não tomou, o Fluminense não tomou. Mas contra o Criciúma e contra o Vitória, tomou. O que esses jogos têm em comum? Adrielson na zaga. Antes disso, ele só tinha tomado gol contra o Corinthians. E aqui,
Aqui o Adrielson não jogou. Então, assim, são coincidências, a gente não quer colocar na culpa de um jogador, mas, de novo, se ele estivesse jogando na posição da esquerda para cobrir o Barbosa, daria para entender, mas ele está jogando na posição dele e ele erra. E aí ele faz o Bastos jogar fora de posição, aí o Bastos também corre o risco de errar. Naquele lance ali, talvez ele tenha cortado para onde não devia, enfim. Mas aí a gente vai para um jogo que ele não foi positivo, como eu falei, eu não vou nem falar jogador por jogador, porque não dá para destacar alguém. A gente tem os nossos jogadores ali que entram praticamente sempre agora, né? Tiquinho e Eduardo. O Eduardo jogou relativamente bem, porque ele entrou no lugar do Tietê, que não jogou nada, então né, o sarrafo estava baixo para ele. Tem o Tiquinho, que apesar de ter participado do lance do gol, assim como participou lá contra o Criciúma, né? Mas, enfim, participar, o Tiquinho não é mais o mesmo. Infelizmente, contar com ele, a minha preocupação, inclusive, de Tiquinho, Eduardo e companhia limitada, é que a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro na final e é natural que, ao segundo tempo, coloque-se jogadores mais descansados, né, tal qual Eduardo e Tiquinho. E se esse jogo for para os pênaltis, nós vamos depender, nos pênaltis, de jogadores que ficaram rotulados pelo ano passado. E aí, mesmo que eles não sejam os responsáveis, mas vem na cabeça. Vem na cabeça do torcedor isso. E não me diz que não vem. Gente, a gente acabou de ser ultrapassado pelo Palmeiras de novo. De novo. E a gente ainda tem chance desse campeonato? Tem. Só que agora, se o Palmeiras ganhar todas, é nesse sentido que nós vamos depender. Ah, mas nós temos o confronto direto. Sim, e eles também. Então, se eles ganharem todas, não adianta. Se eles ganharem esse jogo contra o Botafogo, a gente já não chega mais. Porque aí vem outro componente que complica a nossa vida, né? Que é o fato de o Botafogo ter empatado jogos que não podia. Então, deixa eu só voltar aqui no aplicativo do SofaScore para a gente dar uma olhada. Esses jogos contra Criciúma, contra Cuiabá e contra o Vitória, que eram jogos para se ganhar, né? Eu não vou colocar jogo contra o Grêmio, porque se a gente pega times, né, mais tradicionais, mesmo que seja um jogo em casa, dá para se colocar um empate na conta. Então, contra o Grêmio foi um empate, ok, né? Contra o Vasco nós ganhamos, contra o Atlético Mineiro fora, empate, ok, apesar da situação do jogo, né? Mas contra o Vitória não podia, contra o Cuiabá não podia, e contra o Criciúma não podia. Nós perdemos 6 pontos ali. Nossa campanha em casa hoje é só a quarta ou quinta, se não me engano. Então, se nós tivéssemos ganho esses 6 pontos, nós teríamos a melhor campanha em casa. Independente de ter perdido para Cruzeiro, de ter empatado com o Grêmio. Mas nós não fizemos o dever de casa nos jogos considerados fáceis. Criciúma tomou 5 do Palmeiras, Cuiabá tomou 5 do Palmeiras e nós empatamos com esses dois times. E agora, sabe qual é o nosso maior problema? Que se a gente tivesse perdido 2 jogos desse, mas ganho um deles, e a gente por acaso tivesse empatado com o Palmeiras em pontuação, nós estaríamos empatados também em número de vitórias. E aí o que determinaria seria, um eventual critério de desempate na última rodada, seria o número de gols. Mas não é o caso. Não é o caso. Porque como nós temos uma vitória a menos agora, não tem mais como terminar empatado com eles e termos o mesmo número de vitórias. Não tem mais como a gente superar eles nesse quesito. Então, não é algo que depende mais só da gente mesmo, né? Porque numa eventual simulação, se nós chegássemos à última rodada com a mesma pontuação, eles têm mais vitórias. Não adianta quantos gols a gente faz. Então, hoje, o critério de desempate está a favor deles. Isso porque empatamos jogos em casa. Ah, mas nós fizemos 3 pontos. Se a gente tivesse feito os mesmos 3 pontos, com uma vitória e 2 derrotas, a gente estaria numa situação melhor. Mas a gente não foi competente, a gente fez 3 empates, e aí o Arthur Jorge vai para a coletiva falar que não, porque a gente não perde a tantos jogos. Beleza, meu amigo, empata todos os jogos do campeonato para ver em que posição você fica. Né? E aí vamos ver se você vai treinar a gente na Série B. Não vai, né? Porque só empate não funciona.
Então está na hora de a gente recuperar a nossa ofensividade e objetividade, porque do jeito que está, não vai dar para levar campeonato nenhum. Enfim, pessoal, agora não dá mais para olhar para trás, né? Como o próprio Arthur Jorge também falou na coletiva, não tem como mudar o passado. O que a gente pode é olhar para o futuro e pensar no que fazer daqui para frente. Eu espero realmente que o Arthur Jorge consiga, além de rever algumas convicções, e não dá para rever totalmente, né? Porque há 3 rodadas do final do campeonato e com uma final de Libertadores pela frente, não é hora para fazer grandes mudanças, grandes experiências. Mas é algumas pequenas convicções, inclusive de jogadores para serem usados, como o Oscar Romero, que eu acho muito pouco utilizado. Enfim, conseguir encontrar meios de destravar em jogos mais difíceis. Talvez o São Paulo não vá jogar tão retrancado, talvez o Inter também não, o próprio Palmeiras talvez não. Embora se a gente chegasse numa condição diferente contra o Palmeiras, se a gente chegasse na frente deles, eles teriam que vir para o ataque. Agora eles não precisam. Se eles empatarem, eles já estão no lucro, eles continuam na nossa frente. E eu acho os jogos deles mais fáceis do que os nossos. Porque o Cruzeiro já está na zona da Libertadores. E contra o Fluminense depois, que eu acredito que já vai estar livre, né, do rebaixamento na última rodada, o Fluminense vai entregar. E o que não dá, mas o São Paulo também vai entregar. Não sei. O que não dá é para a gente contar com um time entregando para nós. É isso que vocês querem? Serem campeões porque o São Paulo entregou para nós na última rodada? Ter que depender disso ainda? Então, eu espero que o Arthur Jorge consiga encontrar meios de fazer o nosso ataque funcionar de novo. Temos 2 finais essa semana, isso não muda. Né? Então, apesar das críticas aqui ao momento atual, nós continuamos apoiando. Criticando. Não estamos aqui só para falar, né, só para enfeitar. Principalmente por ser um canal de opinião, eu sou obrigado a dar minha opinião. A minha opinião como torcedor é que, jogando da mesma forma como estamos jogando, corremos um sério risco de perder os 2 campeonatos. E não é isso que eu quero. Passagem comprada já para a Argentina, estarei lá torcendo do início ao fim, independente de qualquer placar. Passagem comprada já para assistir o último jogo em casa, Botafogo e São Paulo, a qual espero também uma vitória e espero que consigamos trazer aí o título do Campeonato Brasileiro. Então, acreditar não é o ponto. Nós acreditamos, nós torcemos, esperamos e pronto. Agora, que o Botafogo precisa dar uma resposta em campo, não é entrevista coletiva, não é criar confusão de novo, né, pós-jogo, não é ficar falando mal do outro time, não é John Textor vir e abrir aquela boca dele para falar merda de novo, né? Tava um bom tempo quietinho, tava lindo, maravilhoso, mas ele tem que abrir a boca para falar merda na véspera de um jogo importante, de 2 jogos importantes. Falou do Atlético, falou do Palmeiras, o que não contribui em nada, porque só inflama o adversário, só inflama, né? Vocês lembram que no ano passado, naquele jogo contra o Palmeiras, o Hendrick, inclusive, comentou depois, né? Que ao ouvir o pessoal gritando é campeão, que nem era pro time, né? Era o pessoal do Remo lá que tinha vindo, acho que das Olimpíadas, algo assim. Enfim, Olimpíada não, tinha vindo lá no campeonato. E aí o Hendrick se sentiu motivado pela provocação do Botafogo, que nem foi uma provocação para ele, mas foi um gás que ele tomou. E o Palmeiras está mordido já, por ter sido eliminado pelo Botafogo, por todo esse contexto extra-campo. E o Textor vai lá e fica, né, tirando sarro, que a gente gosta de jogar lá. É igual o Marlon Piscadinha. Ele fez o papel do Marlon Piscadinha agora. E isso não contribui em nada, não ajuda em nada no nosso, principalmente no momento que a gente vive. Se a gente estivesse voando, acertando tudo que é chute, fazendo gol adoidado, mas não contribui. E ainda vai falar do Atlético Mineiro lá, né, do Everson e não sei o que aluguei um triplex na cabeça dele. Foi ele ou foi o contrário? Né? Para estar falando num jogo, depois de um jogo que nem tinha nada a ver, falar dos caras do Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro saiu no lucro, empatou tendo um jogador a mais, viu como o Botafogo joga praticamente, viu como desestabilizar, expulsou 2 jogadores do Botafogo. Quem que alugou o triplex na cabeça de quem? Então, Textor, pelo amor de Deus, cara, deixa a galera jogar, faz o teu papel, vai lá em cima do Arthur Jorge, dá umas camassadas de pau nele para ele dar uma acordada também. É isso que a gente precisa nesse momento. A gente não precisa de polêmica extracampo nenhuma. A gente precisa ser campeão. Já faz um bom tempo que a gente está esperando por isso. E agora, quando a gente finalmente tem não uma, mas 2 chances, a gente não pode deixar isso escapar pelos dedos. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Agradecer quem chegou até aqui, pedir para dar um apoio no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Curte esse vídeo se você gostou, divulga para os seus amigos, sejam eles botafoguenses ou não. Tem muita gente querendo cornetar agora, não tem problema, vem para cá que no final do ano a gente vai poder fazer um vídeo bem legal aqui, comemorando o título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, seja lá o título que for aí que vier. Nesse momento a gente está no lucro, a confiança ela está um pouco abalada, mas a torcida nunca estará. Valeu, pessoal, uma boa noite.